O Evangelho de João, no capítulo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Alguns podem dizer a palavra. Verso 2: ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Ele estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para que os que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Eu quero te convidar, se você puder, fechar os seus olhos por um momento. Pai amado, nessa noite, ó Deus, neste culto tão maravilhoso, tão poderoso, onde o Senhor se mostra presente, ó Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar ao Senhor que possa, ó Deus, trazer sobre nós a luz do Teu entendimento, a Tua revelação, ó Pai. Sabemos que em nós, como homens, não temos poder algum, mas temos a crença e a fé, ó Deus, de que o Senhor, ó Deus, é quem traz sobre nós todo o conhecimento, toda a sabedoria, toda a revelação. Por isso, ó Senhor, eu peço a Ti, Espírito Santo, que venha adentrar aos nossos corações, a nossa mente, abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, e que nessa noite o Teu Espírito Santo possa trazer sobre nós, ó Deus, a Tua palavra, possa trazer sobre nós o Teu conhecimento, possa fazer com que essa semente germine em nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus. Irmãos, eu tenho uma mania, talvez um toque, que quando eu estou estudando a palavra de Deus, eu tenho o costume de colocar uma música. Alguns não conseguem se concentrar se tiver qualquer ruído. Eu já nesse momento eu gosto de ouvir uma música. E eu coloco ali no YouTube e deixo rolar sozinho para mim não escolher, para ela vir em automática. E um dia, quando eu estava estudando a palavra de Deus, eu ouvi uma canção. E de repente uma frase que esse ministro falou, aquilo mexeu comigo. Não era nem aquele tema que eu estava estudando, mas aquela frase daquele louvor mexeu comigo. Eu, durante um tempo na minha vida, eu tentei tocar violão. Eu só tento, né? Eu amo muito louvor. Tocar eu acho que eu tento um pouquinho melhor, mas cantar nunca foi a minha praia. Mas eu vou tentar cantar um pedacinho para que vocês entendam. E a música ela é bem conhecida. E ela diz assim: Jesus, Tu és o primeiro, onde tudo foi feito, és tudo sobre Ti. Tu és o meu, canta, irmãos, quem sabe? Caminho seguro. O começo dessa frase ela foi muito profunda ao meu coração. Jesus, Tu és o primeiro, onde tudo foi feito. Naquele momento ali eu parei até de ver aquela ministração e fui me atentar a essa passagem. Fui me atentar a essa frase. Da onde ele tirou isso? E esse homem que costuma ter as canções dele muito bíblicas, me remeteu a esse texto de João. Para mim, eu não sei, porque eu não o conheço pessoalmente, mas acredito eu que ele estava meditando sobre esse texto quando ele pensou nessa frase. Não tem outra explicação. Tudo vem dele, tudo provém dele. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é tudo. Ele é antes de que houvesse alguma coisa. Tudo é por Ele. A Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, fala dele.
Se você for olhar para o Antigo Testamento, ele é a sombra dele. Tudo é por ele. E esse texto ele começa dizendo algo. No princípio era o verbo. Não foi o verbo. Era o verbo, dá uma conotação que quando aquilo estava sendo dito, ele era anterior àquele momento. Para quem conhece um pouquinho mais de português vai entender isso. Esse era aplicado aqui está trazendo uma ideia de que aquele momento que João estava narrando, esse era já existia. Ele já existia antes de tudo. O verbo já estava lá. Foi através dele que tudo se criou. João escreve esse livro depois que os outros apóstolos já tinham sido mortos. Os outros evangelhos já circulavam durante mais de 20 anos. E ele escreve essa carta com um intuito. Ele teria e devia combater uma heresia que estava circulando nas igrejas daquela época. Nada diferente do que vivemos a todos os tempos. Seja na modernidade, seja no tempo contemporâneo. Sempre o inimigo tentando desvirtuar o entendimento da palavra de Deus para que assim ele consiga tirar e minar a sua fé. E ali estava tendo o princípio de um ensinamento conhecido como gnosticismo. Ele tenta tirar a divindade de Cristo. Ele tenta trazer que Cristo não poderia ser homem nem Deus ao mesmo tempo. Não havia possibilidade dessa mistura de judaísmo com cultura grega, não havia possibilidade de que Cristo fosse homem e fosse Deus. E aí haveria um grande perigo. A Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, que Cristo, ele veio fazer a reconciliação do mundo com Deus. E eu trago uma ilustração de alguém que é totalmente homem para pegar na tua mão, homem, mulher, e alguém que é totalmente Deus para pegar na mão de Deus e reconciliar algo que havia sido rompido pelo pecado. Mas se Cristo não for homem e Deus, como isso poderia acontecer? Se Cristo não tivesse o poder, como diz em Hebreus, que o sangue de cordeiros e de bodes não tem poder para perdoar pecados. Se não houvesse um Deus que viesse até esta terra por mim e por você, quem teria essa capacidade? Ele é Deus. Tirar a divindade de Cristo é um grande erro. E nos dias de hoje nós somos afetados por inúmeras doutrinas erradas também. Conheço um homem que, criado, ouvindo da palavra, ele chegou a uma conclusão comigo que a ceia não tem mais valor, o batismo não tem mais valor, os escritos é só se Paulo escreveu, os evangelhos não servem. Aos pouquinhos essa doutrina foi entrando até o ponto de que hoje ele se autodeclara ateu. É isso que João estava combatendo naquele momento. Doutrinas erradas que têm um propósito de minar a tua fé, de tirar as verdades bíblicas do teu coração. Mas hoje eu peço ao Espírito Santo que nos conduza, que nos ensine, que nos mostre que Ele é Deus, que Ele é o poderoso, que Ele veio a esta terra para te salvar e para te livrar da condenação. E quando eu leio esse texto e escuto, por exemplo, essa canção, eu entro numa coisa muito particular que é um gosto peculiar. Não sei se você compartilha desse gosto, mas eu sou muito fã de astronomia. E nessa semana, quando quem assiste jornal ouviu muito falar sobre um telescópio chamado James Webb. Um telescópio com seus espelhos de ouro, que foi enviado para o espaço para poder trazer imagens distantes do universo. E quando eu leio essa passagem, vejo toda essa criação de Deus, ela não tem como mexer no meu profundo de saber que Ele já existia. Quando eles tentam explicar a relação entre tempo, espaço, a matéria escura, a criação, da onde veio, como surgiu, Ele já existia. Não vai ter explicação, porque Ele já estava lá. O verbo veio antes disso tudo. Ele continua dizendo para nós, o verbo estava com Deus. Ele estava face a face. Tudo se fez através dele.
Ele estava lá naquele momento. Ele vai dizendo: o Verbo era Deus. A principal afirmação: o Verbo é Deus. E aí eu trago uma ilustração de um físico brasileiro conhecido, David Berg. Talvez, se você gostar, você pode pesquisar sobre ele. Se você gosta desse tema, você vai ver que você mora num invólucro muito perfeito. A lua, o sol, a atmosfera, o campo magnético, tudo é perfeito. Uma das funções desse telescópio James Webb é ver novos mundos. Mas eles veem milhões de planetas. Mas nada encontra a perfeição até hoje. Nada com essa perfeição chamada Terra. E nesse invólucro tão pequenininho, tão sem sentido, mediante essas grandezas todas, veio um Deus que se fez carne, caminhou entre nós, redimiu você do pecado, mesmo quando ainda você não merecia, quando ainda éramos pecadores. Ele te amou, independente de qualquer circunstância, ou independente de qualquer coisa que você pudesse fazer. C.S. Lewis ficou muito famoso por uma frase que alguns imaginam que é dele: Jesus ou era um mentiroso, um lunático ou o Senhor. Mas não é dele. John Duncan fez esse trilema. E alguém que deu continuidade a esse ensinamento, chamado Whitman, escreveu no seu livro. No seu livro Norman Christian, ele fala sobre esse trilema. Porque se ele alega ser Deus, de fato, ele deve ser louco, ou lunático, ou Deus. Se ele não é Deus, nem um lunático, deve ser um mentiroso. Se ele não é nenhum desses três, desses dois, ele é Deus. Uma vez falando sobre uma religião que crê em Cristo como um profeta, e eu ouvi esse irmão dando esse testemunho, que ele perguntou: vocês creem em Cristo? Ele: sim. Cristo é Deus? Não. Me lembra João. Cristo é um profeta. Então tá bom. Cristo é um profeta, mas ele dizia que era Deus. Então vocês chamam um mentiroso de profeta? E esse irmão não teve saída. Porque se ele alega ser algo, e ele não é, e ele sabe que ele não é, ele é um mentiroso. Se ele não é, e ele alega ser, crendo que ele é um lunático. Mas para mim não tem outra saída. Cristo não é um lunático. Cristo não foi um mentiroso. Cristo é Deus. E não importa o que o mundo diga, não importa o que as nações digam, Ele vai ser Deus. Ele é o meu Salvador, Ele é o seu Salvador, que veio te redimir do teu pecado e veio fazer contigo e Deus a reconciliação. Ele é Deus. Não permita que nenhum ensino tire isso do seu coração. O diabo quer tirar de você que Ele é Deus, que Ele viveu, que Ele é poderoso, que Ele morreu e ressuscitou. Mas essa é a verdade primordial do Evangelho. Ele é Deus. Ele foi as primícias. Ele foi o primeiro da ressurreição. E nós temos que trazer esse Evangelho e aplicar ele para nós hoje. Ele não foi só para a época de João. Ele precisa estar vivo dentro de nós, amém? No verso 2 ele vai dizer: ele estava no princípio com Deus. Ou seja, o Verbo estava em ação. O Verbo não estava só admirando. O Verbo não era um telespectador. O Verbo estava em ação. Na criação. Ele estava em ação quando tudo se iniciou. Por mais que alguns tentam fazer um conflito entre ciência e fé, na verdade eu acho que esse conflito não existe. Quando alguém que não crê e ele estuda e ele quer fazer esse conflito, ele acha que eles são coisas antagônicas à fé e à ciência. Porém não. Eu, como um grande amante dessa área, apenas admirador, para mim eu tenho convicção que Ele criou tudo, até mesmo a física. Até mesmo as leis da natureza foi Ele que criou.
mas há sim uma confirmação de quem é esse Deus. Ele é o Deus que controla as tempestades. Ele é o Deus que controla o universo. Ele é o Deus que chama cada estrela pelo nome e nenhuma há de faltar. E aí eu te pergunto, você já teve essa curiosidade de saber? Já que elas têm nome, quantas são? Não sei se você teve essa mente meio louca, como a minha. E segundo estimativas na Via Láctea, que é a nossa galáxia, existem estimativas entre 100 e 300 bilhões de estrelas. Ou seja, semelhantes ao Sol, algumas maiores, outras menores. O Sol é o nome da nossa estrela. Então, se eu pegar essa conta de 300 bilhões só na Via Láctea, que é uma galáxia pequena perto de algumas, existe uma estimativa de que existam no universo visto pelos nossos telescópios, porque é o observável, uma estimativa de 500 bilhões de galáxias. E se a gente fizer uma continha básica, multiplicando 500 bilhões vezes 300 bilhões, eu acho que a sua calculadora não vai conseguir. Vai dar tanto zero que ela vai caducar. E a palavra de Deus diz para mim que o Criador de tudo chama cada uma pelo nome. Esse é o teu Deus. E talvez a gente passe por problemas e ache esse problema é tão grande diante de Deus. Eu quero te perguntar, a terra não é nada perto dessa criação. Como que o teu problema pode ser grande? Ele é o Deus que controla tudo. Ele é o Deus que tudo está nas suas palmas das suas mãos. Ele é o Deus que tem o poder de todas as coisas. Não há nada, não há impossível para Ele. Precisamos resgatar o quão grandioso é Deus. Às vezes a gente entra num parâmetro de vida cristã automática. Vamos ao culto, lemos a Bíblia, ouvimos o louvor e acabamos esquecendo do quão grande Ele é, do quão poderoso Ele é. Então, quando você tiver essa dúvida, você abre a sua janela e olha o horizonte e veja quão maravilhoso é aquele nascer do sol, aquele pôr do sol, suba numa montanha e contemple o horizonte e lembre, tudo isso Ele criou. E se você quiser um pouquinho mais longe, assista vídeos de galáxias, de universos, de com o tamanho da criação. Nunca se esqueça o quão grande é o teu Deus. É o teu Pai, é o nosso Salvador. Eles tentam explicar que o Big Bang criou tudo. Mas a minha concepção, a matéria não pode se autocriar. Existem algumas estimativas de alguns estudos, por exemplo, como o colisor de partículas. E eles querem lá acelerar para que ali possa surgir como foi a matéria do início. Ou seja, eles precisam de algo para gerar algo. Não pode se criar sozinho tudo isso. Na verdade, como diz o grande pregador, você tem que ter mais fé para ser ateu do que para ser crente. De crer que toda essa perfeição e maravilha surgiu do nada. Não tem como crer que tudo isso do nada surgiu. É como se a gente pegasse um monte de palavras, jogasse para o alto e caísse a Bíblia escrita. São coisas impossíveis de se conceber. No verso 4 ele vai dizer para nós assim: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Nele estava a vida. E aqui eu quero dizer para você, não há vida sem Ele. A vida está em Cristo. Longe dele há morte, longe dele há trevas. Nele estava a vida. É tudo sobre Ele. Tudo existe nele, tudo tem vida nele, tudo parte dele. Lembre-se disso. Longe dele você morre. Se você arrancar um membro de um corpo, o corpo pode até continuar sem o membro, mas o membro, sem longe do corpo por alguns minutos, morre. Ele vai morrer, ele vai apodrecer. Você vai ter poucos tempos, poucos segundos, minutos para levar, botar no gelo e tentar fazer uma reconectação ali, colocar no lugar, costurar.
Você sem Cristo morre. Sem Ele nós não temos vida. Sem Ele nada existe dentro de nós, a não ser um vazio que nada vai tampar. Quantas pessoas no mundo têm dinheiro, têm saúde, mas nada preenche o vazio existencial. Eu não sei como foi a tua experiência com Deus, mas provavelmente você passou por momentos que nada preenchia. Nenhuma satisfação humana trazia paz. Apenas nele você vai ter paz, porque somente Ele é a vida. Só há vida conectado nele. O galho só floresce junto à videira, conectado, enraizado dentro, envolvido com Ele, porque Ele é a vida. Ele é a nossa vida, Ele é a tua vida. Ele te deu vida. Mesmo estando morto em seus pecados, Ele te deu vida. Aleluia. Ele nos dá a vida. Por mais que a gente, como no início a gente falou sobre a marca, por mais que você tente, você está marcado. Você bebeu daquela água que Jesus falou com a mulher samaritana: quando beber de mim, rios de água viva fluirão de dentro de ti. Quem bebeu dessa água não consegue mais ficar sem ela. Ela flui. A sede é dele. Você quer beber mais, você quer se afundar mais, você quer mergulhar mais, mas longe dele você seca. Toda vida está nele. Isso é tão profundo, irmãos, porque como a gente vem refletindo sobre o nosso ambiente que vivemos, chamado terra. Eu não sei se você sabe, mas essa terra, ela corre sérios perigos. Ela está num lugar onde tem perigos de energias cataclísmicos. Um soluço de uma estrela chamada Eta Carenai, ela colocou para fora a massa de 2 sóis nossos em um soluço. Algo que se atinge a Terra, acabou. O buraco negro, em algumas galáxias supermassivo, ele expele um raio de energia que, se ele passa pela Terra, acabou a atmosfera, acabou o campo magnético e acabou vida. Nós estamos aqui correndo um risco como se estivéssemos num barquinho de madeira em alto mar, num mar revolto. E Ele que protege com a sua glória, com o seu poder, com a sua vida, e fala: aqui não, aqui eu os protejo, aqui eu os livro, aqui eu cuido deles, e não há poder exterior que tenha capacidade de atingi-los, porque nele há vida. Ele nos dá a vida. A palavra de Deus vai continuar nos dizendo, no verso 5: a luz brilha nas trevas, e as trevas a derrotam. Deixa eu tentar ler no lado de cá, porque ficava errado, irmãos. Verso 5: a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Isso também é profundo para o nosso coração. A luz brilha. Em sequência, do verso 6 ao 9, a Bíblia vai trazer para nós, falando sobre João Batista. Vai falar para nós ali da história de João Batista e de que haveria de vir a verdadeira luz, conectando esse verso no anterior, onde diz que Ele é a luz, que Ele brilha, dizendo para nós que Ele é a luz do mundo. Ele é a direção, Ele é aquele que traz a luz, é aquele que clareia, é aquele que vence as trevas. E Ele vai dizer para você: vós sois a luz do mundo. Nós refletimos a luz de Cristo. A luz que vem dele sobre nós é a que vai iluminar o mundo. Porém só haverá luz se você estiver nele. E aí eu ouvi um grande exemplo. Por que o sol brilha, irmão? O sol, ele não é um fogo. Se você querer apagar ele com grande quantidade de água, você não vai conseguir. Pelo contrário, como a água tem moléculas de hidrogênio, você vai alimentá-lo. O sol é uma reação nuclear.
Ele em si próprio tem a luz. A Bíblia diz para nós que Jesus é o sol da justiça. Ele é a nossa luz. Ele tem luz própria em si mesmo. A luz vem dele. Ele gera. Ele é a luz. Ele é o verbo. Ele é o início. E ele ilumina todos nós. E aí você pode dizer para mim, a lua brilha também. De noite a lua brilha. Mas a lua não tem luz própria. A lua é você. Nós não temos luz própria. Nós refletimos a luz do sol da justiça. Nós refletimos a glória dele sobre nós. Nós vamos ser luz para este mundo quando a luz dele estiver sobre nós. A igreja só vai iluminar o mundo quando nós estivermos nele, quando nós estivermos com a vida dele, quando nós estivermos a luz dele sobre nós. E você tendo a luz dele sobre você, não importa a treva que você passa. E aí você vai lembrar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a luz está comigo. Ele ilumina. Ele destrói as trevas. Ele diz aqui que as trevas não a derrotaram. Esteja nessa luz. Esteja debaixo dessa luz. Porque ele vai jogar o brilho dele sobre ti. E você irá refletir a face do Cordeiro. É muito profundo para nós, irmãos. Onde ele chega, as trevas batem em retirada. Aonde a luz de Deus chega, as trevas têm que se esconder. Que sejamos luz neste mundo. Que sejamos luz nos nossos lares. Que sejamos luz no nosso emprego. Que sejamos luz aonde estivermos. Porque a luz de Deus estará conosco. Lembre-se disso, irmão. Onde você estiver, você vai ser a luz. Não importa o que esteja passando. Não importa o momento. Não importa o ambiente que esteja, você deve ser a luz. É você que tem que iluminar e não ter a sua luz apagada pelo ambiente. Nós temos que trazer o brilho. Não sermos ofuscados. Esteja sempre nele. Tenha intimidade com ele. E a intimidade é algo muito tremendo. Talvez, como eu tenho tido o prazer de caminhar com os irmãos há pouco menos de um ano, e são muitos irmãos, talvez eu ainda não tenha intimidade com muitos, com poucos, mas essa intimidade ela vai fluindo a partir do momento que a gente se aproxima, a partir do momento que a gente tem convivência, a partir do momento que nós estamos juntos, seja com qualquer outra pessoa. A intimidade vai fluir conforme você tem relacionamento. Com Deus não é diferente. Ele não vai olhar para o Magno e falar: Magno, vem que agora nós vamos ter uma intimidade profunda. Não. A intimidade ela vai ser resultado de relacionamento. Vai ser resultado da vida que você tem entre você e ele, quando a sua esposa não está vendo, quando seus filhos não estão vendo. Como a Bíblia diz, quando você fecha a porta do quarto e diz: ah, papai, papai, paizinho, a intimidade é relacionamento com ele. Busque o relacionamento. Busque a intimidade. Busque estar adentrado nele, com que ele faça parte de você como um ser só. Não permita que o cotidiano esfrie você. Não permita que o cotidiano te torne um crente mecânico, metódico. Precisa haver fogo, precisa haver calor, precisa haver luz, precisa haver vida. Um corpo sem vida esfria, fica gelado. Tenha a vida de Deus. Precisamos, você precisa, eu preciso, nós precisamos de relacionamento, porque o relacionamento produz intimidade e a intimidade produz vida. A luz que ilumina todos os homens. Quando João traz o relato aqui de João Batista, um homem muito conhecido por nós, a voz que clama no deserto, veio preparar o caminho para o Mestre. E o texto vai trazer que alguns vão falar: mas tu não és o Messias, tu não és o Cristo. E ele imediatamente vai dizer: não,
A luz está por vir. Eu não tenho condições de atar as suas sandálias. Nós precisamos lembrar que não importa o que você faça, não importa o quão bom você seja, a luz não é nossa, não é de nós. A luz vem dele, é ele que é o brilho. Nunca permita que a massagem do teu ego ofusque a glória de Deus na sua vida. A luz é dele, eu só reflito a luz. A luz vem dele para nós, vem dele para você. Mas o diabo, que conhece o homem como nenhum outro, o diabo, ele está há anos, décadas, milhares de anos fazendo um trabalho só. Eu trabalho com ar-condicionado, irmãos. E eu trabalho com essa profissão deve ter uns 14 anos. Entendo um pouco de ar-condicionado, mas existem pessoas que entendem muito mais que eu. Existem pessoas que estão 30, 40 anos trabalhando com ar-condicionado. Agora você imagina se eu trabalhasse com ar-condicionado 10 mil anos. Não haveria ninguém melhor do que eu. 10 mil anos arrumando ar-condicionado, te garanto que não haveria outro melhor. O diabo, ele está há décadas, há anos, com um trabalho só: derrubar o homem. Ele é especialista. Não permita que essa voz do inimigo tente trazer sobre você o ego. Não permita que essa voz do inimigo ofusque a glória de Deus, porque a glória é dele, o poder é dele. A ele toda a honra, toda a glória, todo o poder e todo o louvor. Amém? Mas o diabo, ele sabe como mexer com o homem, e ele tentou fazer isso com João Batista. Não é tu o Cristo, não é tu o Messias esperado. Olha quantos milagres, olha quanta unção, quanto poder. Mas ele não caiu nessa armadilha. Não caia você também. Não se ache o super-homem, a super-mulher. Não se ache o crente que conhece tanta Bíblia que nada vai acontecer, nada vai te afligir. Lembre que somos farrapos, somos nada. Mas quando estamos nele, temos a certeza que ele vai blindar a tua mente, que ele vai colocar sobre você o capacete da salvação, vai fazer com que todo dardo inflamado do maligno caia por terra, pelo poder do nome de Jesus. Mas é só por ele. A voz de Deus veio a João Batista, o precursor. No verso 10 ele vai trazer para nós um ensinamento. Se você puder, acompanhe comigo. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Irmãos, ele veio para trazer sobre o mundo salvação. Ele veio para trazer ao mundo a oportunidade de ter o seu relacionamento com Deus restaurado, independente de qualquer circunstância. Ele está trazendo para nós aqui um parâmetro de mundo global, físico, todos, tudo. Ele veio para o mundo geral, mas o mundo não o reconheceu. E o verso 11 vai ser uma junção desse verso 10, que ele vai dizer: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A cultura judaica, eles são muito metódicos. As crianças desde pequenininhas são ensinadas ali a dizer a Torá, a falar, a memorizar. Eles têm ali a oração do Shema de Deuteronômio, onde eles fazem ali aquela leitura de uma forma devocional, em oração e louvor. Eles conheceram Isaías, Ezequiel, Jeremias. Eles ouviram falar que haveria um Messias, um Salvador. Eles ouviram falar que naqueles dias o Espírito seria derramado sobre todos. Ele ouviu Isaías falar que ele seria como ovelha levado ao matadouro, que não abriria a boca. Eles ouviram toda a sombra, eles conheciam. Mas a palavra de Deus vai dizer para nós: mas os seus não o receberam. Até hoje você ainda vê inúmeras pessoas em Israel que conhecem, que falam sobre Jesus, porque lá é um local de visitação, um local turístico. Mas até hoje muitos não o receberam.
E aí a gente pensa assim, é só para os judeus. Não, ele está falando dos judeus. João estava trazendo um contexto aqui daquela época, mas a Bíblia, que eu tenho que crer que ela é atemporal. A Bíblia ela vai ser a verdade do princípio ao fim. A Bíblia ela não passarão séculos, mas a palavra de Deus não passará. E eu trago para mim esse ensinamento, aplico ele na minha vida e na sua vida. Pense assim: eles sabiam que haveriam de vir, mas não o receberam. Num país tão maravilhoso quanto o Brasil, eu sou suspeito a dizer que poucos nunca ouviram falar de Jesus, talvez uma criança. Vivemos num país cristão. Se você descer a esquina ali agora e perguntar, você conhece Jesus? Muitos vão dizer sim, ouço falar. Eu digo para vocês, vocês conhecem o Will Smith? Alguém conhece? Eu ouço falar. Não conheço. O dia que, se eu tiver a oportunidade de pegar na mão dele, dar-lhe um abraço, conversar com ele, eu vou poder dizer: hoje eu te conheço. Muitos levam uma vida com Cristo assim, ouve falar, mas não o reconhece, não o receberam. Ouviram dizer que houve um Cristo, assim como os judeus. Ouviram dizer que alguém redime o mundo do pecado. Ouvem dizer que alguém foi no madeiro por nós, mas não o receberam, não o recebem, rejeitam a Deus assim como fizeram os judeus. Quanto neste mundo de hoje rejeitam a Cristo assim como fizeram os judeus, mesmo ouvindo dizer, mesmo sabendo que a história da humanidade é separada em antes e depois dele. Ele é conhecido no mundo todo. As nações ouvem dele. E aí eles tentam tirar essa conotação agora, dizendo que é antes da era cristã, da era moderna, e depois, para tentar tirar a conotação de Cristo da mente das pessoas, do falar das pessoas. Mas eles conhecem, ouvem dizer, mas não o receberam. E no verso 13, João vai ser mais pesado, quando ele diz no verso 13 assim: os quais não nasceram por descendência natural. E eu quero te dar um exemplo. Meu filho está ali com a minha esposa, Aline, te amo, amor. Está ali, fazendo ali, mexendo no celular, fazendo desenho. E hoje ainda tem o celular, né, irmãos? Que eu lembro que na minha época que eu ia para a igreja com a minha mãe, era um caderninho. E se falasse alguma coisa na hora do culto, o beliscão vinha. Não tinha celular para me distrair, não. Mas eu digo para você, naquele dia, e o livro de 2 Coríntios capítulo 2, verso 5, se não me engano, vai dizer que todos estarão diante do tribunal. Todos. E ele não vai poder dizer assim: mas Senhor, eu sou filho do Magno, eu sou filho da Aline. Guarde uma coisa para você: Deus não tem neto. Deus só tem filhos. João está trazendo para nós: os quais não nasceram por descendência natural. Não é uma questão genética, não é uma questão hereditária. Nós passamos os ensinos, mas você, eu e todos que estão aqui nesta terra precisam ter a experiência com Ele, precisam nascer dele, precisam vê-lo face a face. Não é genético. Ele continua: nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Não é pela vontade, não é pela força, não é pelo teu braço, não é pelo quanto você é bom, não é pelo quanto você doa aos pobres, não é pelo quanto você se compadece das viúvas, não é pelo que você faz, é por Ele. Não há mérito nenhum em você, não há mérito nenhum em mim, o mérito é dele.
Como diz em Efésios capítulo 2, não é por obras humanas para que ninguém se glorie, é tudo por Ele, é tudo dEle, tudo vem dEle. João traz esse ensinamento profundo para nós. Não herdamos a salvação, não herdamos o sangue, é necessário algo, é necessário nascer de Deus. Ele termina o verso 13, mas nasceram de Deus. E aqui eu faço a junção, uma palavra maravilhosa de domingo, e você que ouviu, com certeza se lembra, o nascer do Espírito, o nascer de novo. Quando Cristo falou a Nicodemos, é necessário nascer de novo. Você precisa entender que é necessário que você nasça dele. É necessário que você tenha esse entendimento. Eu costumo usar um exemplo, que Cristo, ao falar sobre o credor, e ele fala que o credor perdoou duas pessoas e uma devia mais, e ele pergunta aos seus discípulos: a quem vai estar mais feliz? Ele diz: aquele que perdoou mais. E Cristo diz para eles: a quem muito é perdoado, muito ama. E isso tem um ensinamento profundo para nós. A quem muito é perdoado, muito ama. Esse contexto está dizendo para você algo. Você precisa saber o quanto você foi perdoado para que você ame, para que você entenda o amor dele, para que você entenda o que é nascer dele. E entender o quanto fomos perdoados é entender o quanto não merecemos. A Bíblia diz que todos merecem a ira de Deus. Em Romanos, todos, não há cor, não há gênero, não há nação, não há nada que faça você merecer a salvação. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais, nem nada que você venha fazer para que Ele te ame menos. É pela graça, é pela misericórdia, é pelo favor imerecido dEle. E quando nós entendemos que somos podres, que somos pecadores, que somos imundos, é quando lembramos o quanto Ele nos perdoou. E Ele diz: agora que você entendeu o quanto você é perdoado, você vai entender o quanto você ama. Precisamos entender isso para poder nascer de novo. Entender que o mérito foi todo dele naquela cruz. Era você, era eu que deveria estar lá. Aquela cruz foi feita para mim, foi feita para você. Ele levou sobre ele o nosso pecado. Ele se fez maldição por nós. Aquele que não tinha pecado algum. Aquele que era o Cordeiro Imaculado, que foi ao matador e não abriu a boca perante os seus tosquiadores. Pelo contrário, ele dizia: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E nós muitas das vezes, por uma palavra maldita, por uma ação mal feita, o nosso coração se revolta, se enche de ira. Enquanto Cristo levando o meu pecado por ti, o meu pecado sobre ele, o seu pecado sobre ele, ele dizia: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Nós precisamos compreender quão grande é o amor dele por você e por mim. É um amor que não tem como se medir. Ele não te perguntou o que você fez, ele não perguntou o que você é. Não importa onde você esteja neste momento, você que talvez está ouvindo aí, não importa a situação que você esteja vivendo, não importa o momento da sua vida, ele te ama. A Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele te amou primeiro. Não foi depois que você mudou, ele já te amava. O amor dele já existia sobre você, mas houve um tempo que você entendeu. Cristo é capaz de mudar a sua situação. Cristo é capaz de pegar um homem matador, assassino, perseguidor chamado Saulo,
ter com ele um encontro e transformar ele nos maiores evangelistas que esse mundo já viu. A qual nós temos aqui o Novo Testamento com inúmeros ensinos profundos desse homem. Aquele que era o perseguidor se tornou perseguido. E como explicar isso, irmão? Como explicar essa loucura? Como explicar aqueles homens como Policarpo, bispo de Esmina, que quando soube que ia ser levado como mártir para a morte, ele não fugiu. Assim conta a história que ele preparou uma ceia, ceiou com os soldados que vieram buscá-lo, e naquela fogueira queimando, a história conta que ele dizia: Senhor, muito obrigado por me achar merecedor de ser um mártir. Como entender uma loucura dessa? O mundo não compreende. Por isso a palavra de Deus diz que para nós, que o mundo é loucura, mas para aqueles que creem é poder de Deus. Não tem explicação. A mente humana não consegue compreender. Só aqueles que nasceram de novo, só aqueles que sentiram a presença de Deus sabem o que é isso. Não há explicação. Cristo quer ter contigo essa experiência, esse relacionamento. Cristo ama você independente de qualquer circunstância. Está atento, os ouvidos inclinados a ti. Basta que nós o busquem. E aí tem aquela reflexão do barbeiro que muitos já ouviram com certeza. Aonde o barbeiro fala para o homem: Cristo não existe. E aquele homem sai daquela barbearia pensando naquilo, e quando ele sai, ele vê um cabeludo barbudo. E ele leva para dentro dessa barbearia e fala que barbeiro não existe. Se barbeiro existisse, não tinha cabeludo barbudo. Assim como você disse, se Deus não existisse, não tinha fome, não tinha morte, não tinha guerra, não tinha miséria. Se barbeiro existisse, não tinha ninguém de cabelo grande. Mas aí o barbeiro diz: não, peraí, ele precisa vir até mim. E esse é o ensinamento. E esse homem diz para esse barbeiro: é justamente isso. Deus existe, o poder dele é grandioso, mas você precisa ir até ele. O amor dele está estendido a você, a misericórdia e a graça dele está a todos os homens. Mas é necessário que nós vamos até o Calvário. É necessário que nós reconhecemos o quão dependentes somos da graça e da misericórdia dele. Não vem do homem, não vem da genética, não tem explicação. Ele é o verbo, ele se fez carne, ele é o princípio. Antes de tudo ele já existia, e antes de tudo ele já tinha te amado. Ele vai dizer no verso 14, que você possa ler comigo: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aquele que era a palavra tornou-se carne. Paulo vai trazer para nós o ensinamento de que ele se esvaziou. Agora tenta juntar aquele início que comentamos sobre a criação, sobre a terra. E tenta imaginar um Deus criador de tudo isso, como João afirma que antes disso ele já existia. Deus não está ligado ao tempo. A eternidade não está ligada ao tempo. E aí eu vou mostrar para você isso diante da ciência. Tem uma coisa que sou apaixonado, que é a teoria da relatividade geral de Einstein. Ela vai dizer para nós que o tempo é relativo. Ela vai dizer para nós que conforme a ação da gravidade, há um dilatamento no espaço-tempo que faz com que o tempo ande mais devagar. E aí você fala: o Magner está maluco. E eu digo para você, talvez você usou isso hoje. No seu celular, se você usou o Google Maps ou qualquer outro GPS, você usou a teoria da relatividade geral de Einstein. Porque os satélites têm que fazer esse cálculo com base nesse ensino, para que ele te dê a posição correta, porque o tempo para o satélite passa mais devagar do que para nós, devido à sua velocidade.
E aí a ciência provando que Deus é maravilhoso. Porque a eternidade não é tempo. Se você pegar 1000 anos e tirar um ano, não é mais 1000 anos. Agora, se você pegar a eternidade e tirar 10.000 anos, quanto sobra? A eternidade. E se você tirar 1 milhão de anos, quanto sobra? A eternidade. Deus, a eternidade não é tempo. A eternidade é um atributo de Deus, porque o tempo é relativo. O tempo está no controle dele, mas ele é atemporal. Ele é antes que a física existisse. Ele é antes que o espaço-tempo se criasse. Ele é eterno. E nele ele promete para nós também uma vida eterna nele. Ele se esvaziou, esse Deus eterno, poderoso, criador. Ele se esvaziou ao ponto de vir de uma virgem, um feto, um bebê, uma criança. Você consegue compreender a grandeza disso? Um Deus criador de tudo isso, de todas essas grandezas, se fez um menino, se fez um homem, morreu no madeiro por amor a você. E é o que João está dizendo: aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós, vimos a sua glória, está como unigênito, glória como unigênito do Pai, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, cheio de graça, cheio de amor por você. E na continuação ele vai dizer: vimos sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa glória, esse amor, essa graça ele derramou sobre você. Esse poder, essa maravilha. Glória à plenitude de todos os atributos. Ele tem tudo. Tudo aquilo que os profetas tiveram está tudo nele. Toda unção, todo poder, todo atributo está nele. Ele é a glória. E eu, meditando sobre essa palavra, eu lembrei de um vídeo, a qual eu assisti ele por volta de 2012. Se você buscar no YouTube, você vai ver. Sobre um homem também com esse amor por astronomia. E ali o espaço, irmão, que está em vácuo, o som não se propaga, mas ondas de rádio faz com que alguns aparelhos consigam captar essas ondas de rádio que podem ser transformadas em ondas sonoras. Você consegue assim ouvir sons emitidos por um buraco negro através dessas ondas. E ali ele juntou sons de estrela, som de quasar, som de baleia. E eu quero pedir a ajuda do Ministério de Louvor. Se vocês puderem me ajudar. Eu não sou muito bom para cantar, mas os irmãos vão cantar, eu vou só tentar ajudar. É para mim, pastor? É para mim essa aqui? E se você tiver curiosidade, você pode procurar depois no YouTube. As estrelas louvam, as baleias louvam, você vai conseguir achar esse vídeo. E ali esse homem, ele pegou esses sons emitidos, juntou, fez ali uma montagem musical. E a palavra de Deus diz para nós que as estrelas louvam o Senhor. Diz para nós que as baleias louvam o Senhor. E esse homem teve essa audácia de juntar esses sons emitidos. E ali, naquela junção, acabou nos lembrando uma música. Talvez eu esteja fora do tom, mas os irmãos ajudem depois. Eu quero te convidar, se você puder, se colocar de pé. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o altíssimo, Ele é o grande eu sou.